Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Nascida em 20 de outubro de 2004, Joana Marcenal, também conhecida como Joaninha, foi fruto de um breve relacionamento entre seus pais, Cristiane Ferraz e André Rodrigues Marins. Cristiane era médica, André advogado, e eles se conheceram em 2003, numa igreja evangélica que eles frequentavam no Rio de Janeiro. É dito em matérias que o relacionamento deles durou muito pouco, cerca de 6 meses, e quando eles terminaram esse namoro, Cristiane já estava grávida, mas ela ainda não sabia. Quando ela contou a André que ela estava esperando um filho dele, é dito que ele não gostou muito da ideia de ser pai, de ter um filho com ela, então ela resolveu assumir a criança sozinha. Quando Joana nasceu, ela avisou André que a criança tinha nascido, e é dito que ele foi conhecer a criança, mas que ele não a visitava muito, então é dito que nos primeiros 2 anos de vida de Joana, ele não teve muito contato com ela, eles não tinham muita convivência. André registrou Joana, mas como eles não tinham muita convivência e tudo mais, Cristiane entrou com uma ação na vara da família, com uma ação de pensão alimentícia e com regulamentação de visitas. Então, segundo relatos, André até pegava Joana em alguns finais de semana para ficar com ele, mas isso era muito de vez em quando que acontecia. Quando Joana tinha aproximadamente 2 anos de idade, segundo matérias, sua mãe se casou com um pastor de uma igreja evangélica que ela frequentava. André também, a essa altura, já estava casado com uma outra mulher. E como eu disse, ele às vezes pegava Joana para ficar com ele em alguns finais de semana. Cristiane, depois que se casou, foi morar em Campos do Jordão, em São Paulo. Em outubro de 2007, depois de um final de semana desses de visita na casa do pai, Joana voltou para casa de sua mãe em São Paulo com alguns hematomas, com alguns machucados. Então Cristiane levou a filha até um médico e ela mostrou os hematomas e a médica sugeriu a ela que fosse feito um exame de corpo de delito para realmente comprovar se havia acontecido alguma agressão. De fato, o laudo do ML comprovou a agressão. Todo esse episódio foi documentado na delegacia e depois foi levado à vara de família, onde o processo deles acontecia. Devido a isso, a juíza que atendia o caso na época, ela proibiu o pai de ver a criança até que a suspeita de maus-tratos fosse apurada. 2 meses depois disso, em janeiro de 2008, essa mesma juíza que proibiu André de ver Joana devolveu a ele o direito de visitar a filha. Mas, segundo relatos de familiares, nessa mesma época, André sumiu de novo e não ia visitar Joana. Somente em dezembro de 2009, André reapareceu e ele pediu uma reversão da guarda de Joana, porque na época de denúncia de maus-tratos e tudo mais, o padrasto de Joana entrou com o pedido da guarda da menina e conseguiu. Aí no final de 2009, simplesmente André reaparece querendo a guarda da filha. Então, a mesma juíza que uma vez proibiu o pai de ver a filha e depois devolveu o direito dele de visitar a filha, dessa vez concedeu a guarda de Joana para o seu pai. A juíza tomou essa decisão baseada no laudo das psicólogas daquela vara de família, alegando que acontecia ali uma alienação parental por parte da mãe. A menina, então, foi entregue ao pai em 26 de maio de 2010. É dito que ela saiu dos braços de sua mãe chorando desesperadamente porque ela não queria ir morar com o pai. Joana tinha só 5 anos e Cristiane não tinha o que fazer perante uma decisão da justiça, então se ela quisesse recuperar a guarda da filha dela, ela tinha que obedecer à justiça, não tinha o que ser feito. Em 17 de julho de 2010, cerca de 20 dias depois que ela chegou na casa do seu pai para morar com ele, Joana começou, segundo seu pai, a apresentar episódios de convulsão. Então ele levou ela até o Hospital Rio Mar, que fica na capital fluminense, no Rio de Janeiro. E o médico que atendeu Joana era Alexandro da Cunha Silva. O médico que atendeu Joana administrou a ela anticonvulsivos controlados e depois disso deu alta à menina, sendo que ela ainda estava desacordada. Então ela voltou para casa. 2 dias depois, ela foi levada a um outro hospital e dali ela já foi transferida para uma outra clínica, já em estado comatoso. Cristiane, a mãe de Joana, não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu acho que eu esqueci de falar para vocês, mas quando a juíza deu a guarda de Joana para o seu pai, ela proibiu dessa vez que a mãe entrasse em contato com a filha de qualquer forma,
por 90 dias. Então ela não podia falar com a menina, era uma decisão da juíza, ela não podia. Então ela não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo com Joana. Até que um dia uma pessoa ligou para ela, se identificando como amigo de André, dizendo que Joana estava muito doente, que estava internada e que Cristiane precisava vê-la. Ela então, sem demora, foi correndo para o Rio de Janeiro para saber o que estava acontecendo e para ver a filha dela. Quando ela chegou até essa clínica que Joana estava internada, André não estava lá, estavam lá alguns parentes dele, como por exemplo seus pais. E depois desse dia que Cristiane chegou à clínica, André nunca mais voltou. Isso por conta das coisas que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Parentes de Cristiane ficaram lá de prontidão na clínica para não deixarem que ele entrasse para ver a filha novamente. Então, quando Cristiane, a mãe, entrou na UTI para ver a filha, a Joana estava na UTI, em coma. Ela recebeu a notícia de que sua filha estava com meningite viral e que por isso o quadro dela era muito grave. Mas ela percebeu que a sua filha estava com vários hematomas que ela não tinha antes de ir para casa do pai. Ela ficou muito brava, muito arrasada, com raiva, porque ela já tinha uma denúncia de maus tratos contra o pai e a madrasta de Joana, quando ela ficou lá uma vez e voltou para casa machucada. E novamente parecia que eles tinham machucado a menina. Dessa vez tinham hematomas na parte do peito, tinha hematomas nas pernas, nas mãos, tinha corte no pé e nas nádegas da Joana tinha uma queimadura terrível, tava tudo descascado. Eu vi fotos, tá, desses ferimentos. Eu não vou pôr aqui no vídeo porque eu acho bem forte, mas se você, assim como eu, é curioso, eu vou deixar aqui nos links do bloco de informações a matéria que eu consegui ver essas fotos. E quando o André foi questionado quanto a esses hematomas, o que teria acontecido com Joana, ele disse que muito desses hematomas, Joana já havia vindo da casa da sua mãe daquele jeito e que outros ela estava ocasionando em si mesma por conta das convulsões. Ele disse que a menina já havia vindo doente para casa dele e a mãe disse que não, que isso não era verdade, porque Joana sempre teve um pediatra que acompanhou ela desde que ela nasceu. E o pediatra realmente confirmou que Joana nunca teve nada, Joana sempre foi uma criança muito saudável. E depois, o depoimento de uma babá que foi contratada para cuidar dos filhos de André e também de Joana foi contra tudo o que André tentou alegar. Então, essa babá contou que ela foi contratada numa sexta-feira. Quando ela chegou lá, Vanessa, madrasta de Joana, disse que a babá ia cuidar de 3 crianças e que uma delas era especial. Então, essa babá disse que quando ela falou assim que a criança era especial, ela de imediato imaginou que fosse uma criança que tivesse algum tipo de deficiência, né, cadeira de rodas, alguma coisa assim. Mas que quando ela chegou no quarto para conhecer a Joana, ela ficou extremamente chocada com o que ela viu. Ela disse que a menina de 5 anos apenas estava deitada sobre um tapete e ela estava com as mãos e os pés amarrados com fita colante. Ela também estava parecendo muito debilitada, desnutrida também. Ela disse que ela gemia como se estivesse com dor e que, além de tudo isso, ela também estava deitada sobre as suas próprias fezes e também sobre a sua própria urina. Ela disse que quando ela viu aquela cena, ela ficou muito chocada, mas que o pai disse que não era para ela se assustar, que a menina estava tendo muitas crises de convulsão e que ela estava amarrada porque a psicóloga, inclusive, tinha falado para ele que ele podia amarrar ela porque assim ela não ia conseguir se machucar. Então, por isso que ela estava amarrada, que era pro próprio bem dela e que ela acabava fazendo as necessidades ali, então ele já ia limpar, enfim, falou tudo isso pra ela. E ela disse que naquela hora ela viu que algo não estava certo. Ela disse, eu achei que fosse uma criança especial nesse sentido de alguma deficiência e não. Ela falou que era uma criança doente, extremamente doente. Ela disse que isso foi numa sexta-feira e ela chegou em casa chorando muito porque ela estava impressionada de uma forma ruim, né, com tudo aquilo que ela viu. E na segunda-feira, Joana já foi internada na UTI, então nem deu tempo praticamente dela voltar lá e fazer alguma coisa. A psicóloga que André tentou alegar que havia dado aquela dica para ele de amarrar as mãos e as pernas de Joana para que ela não se automutilasse, negou isso publicamente, disse que não, isso não existe, ela nunca falou isso para ele. E em 13 de agosto, 26 dias depois de ser internada na UTI, Joana não resistiu
e acabou falecendo depois de uma parada cardíaca, segundo o hospital. O laudo sobre a morte de Joana realmente confirmou maus tratos por aqueles hematomas que a mãe tinha visto no corpo da filha e apontou a causa da morte como meningite viral. Devido a isso, começou então uma investigação baseado nesses hematomas, nessa denúncia de maus tratos. E então descobriram que aquele primeiro médico lá que Joana foi atendida, o Alex, descobriram que ele era um falso médico. Então ele era um cara que ainda estava estudando medicina, então ele não podia exercer a profissão porque ele ainda não era médico. E ele foi contratado por Sarita Pereira, que era a coordenadora do setor pediátrico do hospital. Alex foi expulso da faculdade, Sarita foi demitida, obviamente, e a dupla responde criminalmente, além de homicídio por falsidade ideológica, falsidade material, tráfico de drogas e exercício ilegal de profissão. André e sua esposa Vanessa foram presos por uma acusação de maus tratos e uma acusação de homicídio, mas algum tempo depois eles foram soltos. O Ministério Público então pediu a desclassificação do crime de homicídio para tortura que resultou em morte, o que foi aceito pelo juiz. Eu não achei muitas matérias recentes para saber o que realmente aconteceu. Na verdade, as matérias são muito confusas entre si. Algumas eu vi que diz que ele foi preso em 2020 e outras dizem que ele está em liberdade. Ela também, Vanessa também, aguardando esse tal julgamento que nunca chega. Enfim, as informações são bem contraditórias, não dá para eu afirmar para vocês veemente aqui qual é a correta, porque eu realmente não sei. Mas o que eu encontrei, segundo notícias de março de 2020, é que o judiciário considera que os dois vão responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, tirando assim a possibilidade deles serem julgados por um tribunal do júri e passarem a ser julgados por um tribunal comum. Cristiane, mãe de Joana, diz que enquanto ela viver, ela vai lutar por justiça pela filha dela. Infelizmente, esse caso, no final, é um pouco confuso, então se você conhece esse caso, comenta aqui embaixo se você sabe como procedeu esse caso. Conta aqui o que você acha também, qual é a sua opinião sobre esse caso. Não esquece de deixar o like pra mim se você chegou até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês e nós nos vemos no próximo vídeo, gente. Até lá, tchau!